Olá, boa noite. Vamos aí mais um Saúde Mental em Pauta. Eu trouxe um tema muito interessante esta noite, que é a relação, o equilíbrio entre medo, ansiedade e estresse. Vocês vão ver como esses três sentimentos, essas três situações estão interligadas e como elas fazem parte da nossa vida. É importante saber que depois dessa live você vai ter uma tranquilidade muito grande de ver o seguinte: eu não estou sozinho nessa. Eu não sou menos do que ninguém por sentir medo, por sentir ansiedade ou muitas das vezes me sentir estressado. Então, será que é normal sentir medo? Se sim, até que ponto? Até que ponto esse medo é saudável? E a ansiedade? O que é a ansiedade? A ansiedade é uma coisa normal? Ela pode se tornar um transtorno? E até que ponto? E o estresse? O que é o estresse? Existe só estresse para o lado ruim? Ou existe o estresse também para o lado bom? E como que eu posso identificar o que é o lado bom, o que é o lado ruim? E quais são as ferramentas que eu tenho para driblar toda essa situação? E é isso que nós vamos ver esta noite aqui. Vamos começar fazendo uma definição do que é o medo. Olha só, eu fui buscar várias definições, várias leituras e cheguei a essa conclusão. O medo constitui uma reação emocional de defesa ativa. Então, o medo é uma reação emocional de uma defesa ativa. Essa defesa pode ser para a gente fugir, para a gente lutar ou até imobilidade. Perante a um perigo presente ou uma ameaça. É uma emoção básica. Então, o medo é uma emoção básica. Universal, que quer dizer está presente em todos os seres, de saída de uma situação de ameaça certa. Funciona como um sistema ativador de ação. Trata-se de uma resolução de problema. Então vejam bem esse detalhe de falar que o medo é um perigo mediante uma ameaça real. Então, o que é essa ameaça real? A gente pode citar vários exemplos. Por exemplo, eu saio à rua, estou andando na rua, vem um cachorro. E o que acontece quando eu vejo esse cachorro? Ativo o meu cérebro naquele momento, através das nossas memórias afetivas, memórias do passado, memórias recentes, nas quais a gente já sabe que aquele animal pode nos atacar. Então é aquela ameaça real. Então você viu o cachorro, vem o medo de ser atacado. E como que isso acontece lá no nosso cérebro? Após a gente ver a situação de ameaça, duas regiões do cérebro são comunicadas. A amígdala, que quem me acompanha há muito tempo sabe que ela é o centro ali da ansiedade, né? E também o nosso córtex pré-frontal, que é essa região da frente do cérebro. Então, no momento que estamos diante de uma ameaça, são essas duas regiões que são ativadas. A amígdala vai fazer o quê? Um disparo para liberação de substâncias no nosso organismo para que a gente tenha condição de lutar ou de fugir. Então ela vai mandar uma mensagem lá para a glândula suprarrenal, fica em cima dos nossos rins, e essa glândula vai liberar adrenalina e cortisol. Ao mesmo tempo, essa mensagem também é mandada para frente do cérebro, que essa frente do cérebro, o córtex pré-frontal, vai interpretar aquela situação. Então vamos voltar lá no cachorro. O que acontece quando a gente vê o cachorro? Então nós vemos o cachorro, nós já associamos aquilo como perigo, a amígdala imediatamente já libera uma adrenalina no nosso corpo, tanto que você vê que o coração pode começar a bater mais forte, a boca ficar seca, e lá na frente vai interpretar toda aquela ação. Ó, é um cachorro.
Aí você vai olhar a fisionomia do cachorro, vai ver se ele tá bravo, se ele tá rosnando, se ele tá vindo na sua direção. Toda essa interpretação da situação é feita pela região do cérebro, para que você tome as providências. O que eu vou fazer? Vou correr? Eu vou me esconder? Vou ficar quieto? Ou vou lá passar a mão nesse cachorro? Dependendo desse cachorro, é um cachorro bom, eu posso ir lá passar a mão nele. Né? Também, outro exemplo, o medo ele é muito protetivo também. Por exemplo, a gente tem um medo instintivo de atravessar a rua, por exemplo, sem olhar se está vindo carro. É uma situação a ser pensada aí. Por que a gente, ao pisar na rua, olha para os dois lados para atravessar? Pelo medo de ser atropelado, não é verdade? Então vejam aí como o medo é instintivo, por isso que foi falado aqui que ele é universal, ele é instintivo, faz parte da nossa ancestralidade, né? De toda a nossa história como ser humano, do nosso sistema de emoções, do sistema límbico ali, do sistema de emoções e também do nosso sistema racional. E o que equilibra o medo? É essa conversa entre a frente do cérebro e a amígdala, como eu disse. Importante dizer que o medo, na dose certa, ele é protetivo. Protege a gente. Ele nos ajuda a detectar ameaças, né? Para a gente tomar providências e conseguir sair dessa situação. Né? Sem o medo, a gente perde a capacidade de identificar situações de perigo que podem ser prejudiciais para nós. Então, tente começar a ver o medo de uma forma que você, primeiro, aceitar que isso é natural e, segundo, saber que é preciso que ele exista para a gente continuar vivendo. Imagina se a gente tivesse medo de nada. Já pensaram nessa situação? Ah, vou pegar aqui, eu vou pular desse prédio para ver se eu consigo voar. Né? Vou pegar um carro e ir para a rodovia, dar o máximo que esse carro pode dar para eu ver, entrar na curva. Quer dizer, isso a gente não faz por uma questão instintiva, por uma questão de aprendizado. Vou falar uma outra coisa para vocês sobre o medo. Em testes com ratos em laboratório. Então, como que eles fizeram como eles identificaram que é feito o aprendizado sobre o medo? Colocaram 2 ratos na gaiola, acho que foram 4, de 2 a 4, não lembro bem. E dava um sinal, eles faziam um sinal, um barulho. Depois desse barulho, vinha um choque. É uma judiação com os animais, né? Mas infelizmente para a ciência prosperar, em alguns casos tem que ser feito alguns estudos, né? Então, dava um barulho, um sino de uma descarga elétrica e o rato ficava tenso, com medo, congelado. Sinal, choque elétrico e foram fazendo essa sequência. Até o momento em que eles deixaram só o sinal. Não deram a descarga elétrica. E o rato congelou da mesma maneira. Então vejam só, a gente aprende por repetição, né, de situações em que a gente associa aquela situação com medo e apenas ele associou o som com a dor e ele congelou para uma situação fisiológica orgânica, né, uma situação de estresse que ele passou ali. E isso acontece na nossa vida. Toda a história de vida que a gente tem, durante toda a nossa história de vida, a gente passa por situações que podem nos marcar e fazer com que esses medos se tornem, por exemplo, fobias. Tem pessoas que têm uma fobia, por exemplo, de cachorro, ou de altura, de algumas coisas assim, lugar fechado. Muitas das vezes, nem todas, mas algumas passaram por alguma situação de vida, na infância geralmente, que geraram essas memórias. Daí toda vez que a pessoa vê aquela situação, o animal, ou a situação que causa fobia nela, ela se sente mal.
passa mal e dá aquele mal-estar. Isso é para a gente observar o seguinte: quando eu vou saber que esse medo está saindo do controle? Quando ele está fazendo uma alteração orgânica tão grande em você que está te limitando de fazer determinadas coisas. Está fazendo você entrar em pânico. Então, medo na dose certa, ok. Medo na dose elevada, fobia, pânico, tá certo? Fobias específicas. Tem gente que tem medo de cobra, mas tem gente que tem pavor, é diferente. Então vejam o grau. Então você saiu do medo comum para o medo exagerado. Tem gente que tem medo de avião. Tem gente que tem pânico de avião. Passa muito mal. Não, às vezes até no ponto de não conseguir viajar de avião. Tem gente que se sente desconfortável dentro de um elevador, por exemplo. Ou de chegar próximo a uma sacada, num lugar que está muito alto. Já tem gente que tem pavor daquilo. Pânico. Então chega na altura a sensação de desmaio. Se entrar no elevador, pode ter essa sensação de desmaio. Então é importante saber identificar isso. Que o medo é um sentimento natural. Porém, se você não tem controle sobre ele, ele pode se tornar um transtorno na sua vida. Um pânico, uma fobia. E na maioria das vezes, às vezes até uma fobia específica, né? A uma situação, como eu disse. Medos específicos. Avião, altura, algum animal e assim por diante. O medo, quando a gente tem esse medo está persistente, ele está repetindo numa situação só, e essa situação está te limitando, isso tem que ser identificado, elaborado, e você ir para um lado de autocontrole. Porque se você deixar te dominar, isso vai além e vai te causar mal. Se você não consegue fazer isso sozinho, procure ajuda. Existem profissionais para isso, para estarem aí auxiliando. Inclusive, por exemplo, quando eu disse de fobias, que já são o ápice do medo, e as fobias específicas, por exemplo, hoje existe até tecnologia virtual que te ajuda a vencer de fobias específicas. Vou dar um exemplo. Tem um óculos de realidade virtual. Você já viu esses óculos de realidade virtual que as crianças usam? Ou quando a gente vai no shopping, tem lá também? Medo de aranha, por exemplo. Foi até tema do meu feed lá hoje que eu coloquei, né? Aracnofobia. Esse recurso virtual, de realidade virtual, ajuda nisso. O que acontece? Você coloca o óculos e ele vai te projetar ali uma realidade que é como se você tivesse uma mesa com uma aranha e você chegando próximo. Estou dando um exemplo. Né? Então ele vai te ajudando nessa exposição, primeiro virtual, para depois uma exposição presencial. Não há outra forma de vencer medo ou fobia sem enfrentamento. E tem muita gente que fala assim, nossa, eu sou muito medroso, eu não consigo fazer nada. Olha fulano como é que é corajoso, tudo para ele dar certo, ele enfrenta, por que eu não tenho isso? E muitas das vezes, por um equívoco, por falta de informação, a gente pode olhar que aquela pessoa corajosa, a gente pode pensar, né, que aquela pessoa corajosa, ela não tem medo. E isso é mentira. Eu não disse para vocês no início aqui, o medo é um sentimento natural, é uma condição universal. Só que tem pessoas que têm mais medo, outras menos medo. E a diferença entre o corajoso e o medroso é o que o corajoso, mesmo com medo, ele foi. Então, às vezes no consultório, quando alguém fala comigo
E quando eu passo por isso, quando eu começo a querer ter uns medos congelantes aí, eu falo, alguém no consultório fala, tá com medo, eu falo, vai com medo mesmo. Então, guardem essa frase. Toda vez que vier o medo, vá com medo mesmo. Mas, importante dizer, para você se preparar também para enfrentar o medo. Não devemos fazer isso de forma indiscriminada. Ah, vai com medo mesmo e vai fazendo. De repente você tem uma limitação muito grande para aquela situação específica. E se você for demais num impulso muito grande, pode piorar o seu trauma. Geralmente a pessoa tem um medo, mas um medo que já se tornou um transtorno, uma fobia que se tornou um trauma. Tem que ir devagar. Vou dar exemplo para vocês, por exemplo, de uma fobia que chama fobia social. Não sei que se vocês já conhecem, já ouviram falar de fobia social. Então a pessoa tem um pavor intenso de falar em público, de ser o centro das atenções, de ir para um restaurante, para uma festa. Mas não é aquela vergonha, aquela timidez, que a hora que você chega no lugar, aquilo ali passou, não. A pessoa passa muito mal. A gente chega a desmaiar, de ter que sair do lugar, falta o ar, etc. Aí um fóbico social, você vai falar para ele, vá com medo mesmo, vai pegar a pessoa que tem fobia social e colocar ela num palco e falar, agora dá uma palestra. Não vai ser assim. Tem que ser gradativo. Por isso que é bom saber como gerenciar esse medo, para que ele não se torne um pânico. E se ele for um pânico, já for um transtorno, um pânico, uma fobia, que você saiba identificar, saiba gerenciar e saiba fazer um planejamento de enfrentamento gradativo. Tem que ser feito um enfrentamento gradativo, para que o seu cérebro comece a associar que você está dando conta, que você consegue. Isso é muito individual, vai depender de cada um. Tem gente que tem mais facilidade, tem outros que não tem facilidade. Escrevam aqui para mim, quem está me assistindo, quais são os seus maiores medos. Quais são os seus maiores medos? Eu li um trabalho hoje que na Inglaterra, o medo às vezes de uma forma geral, mas assim, na Inglaterra, o maior medo do inglês é falar em público. Ele tem mais medo de falar em público, o inglês, do que morrer. A morte está em segundo lugar. Medo de falar em público, 60%. Medo de morrer, 40%. E às vezes muitos brasileiros, medo de mudança, mas já colocou lá. E às vezes os brasileiros chegam lá na Inglaterra, chegam em Londres e falam assim, nossa, aquele pessoal é muito frio, eles são mesmo diferentes da gente, mas eles são fóbicos. São pessoas que têm uma tendência a ser muito fóbicos. Então, e o brasileiro chega cumprimentando, pega na pessoa. Oi, tudo bem? Oh, dá uma informação para mim. Né? São as culturas. Então, até isso a gente tem que observar quando vai viajar, quando está nos lugares. Então, para você ver, não é à toa que eles são assim. É da característica deles. A Fabiola tá falando aqui, ó, medo de dirigir. Tirei carteira, passei de primeira, mas ir pro centro da cidade me mata. Então, olha só. Isso aí se tornou um pânico para ela. Né? Então, ela tinha um medo de dirigir. Aquilo ali virou um pânico. Vocês sabiam que tem autoescola? Que existe autoescola só para as pessoas que tira carteira e não consegue dirigir? Medo de mudança, igual eu falei, você fica tranquilo que assim, é o que mais as pessoas têm, medo do novo. Medo do novo porque o ser humano, ele vive com incertezas, né? É da natureza. Ele não quer, foge da dor indo para o prazer, né? A depressão e a ansiedade me trouxe muitos medos, sou incapaz de descrever todos. Tá vendo? Depressão e ansiedade. Realmente, se não tiver controlado, você vai ter um sentimento o quê? Constante perigo, de incapacidade, de baixa autoestima. Né? O João tá falando aqui, essa aqui falou que tinha medo de dirigir, mas superei. Tem que superar, tem que enfrentar. O João aqui, ó, medo de não dar certo.
é a mesma coisa. É a história do copo meio vazio. É também da nossa ancestralidade pensar negativo. É um mecanismo próprio de defesa e automático do ser humano, é pensar negativo. Porque o mundo ele é de incertezas, sempre. Então, por prevenção, você já tem uma tendência a pensar negativo. Ah, mas é muito ruim pensar negativo. É. Mas se você souber usar esse negativo e trazer ele para o real e usar isso como uma prevenção de problemas, ferramentas de resolução de problemas, é benéfico. O problema é que a pessoa entra no negativo e entra no espiral do pensamento negativo e não sai dele. Tem que pegar o pensamento negativo, filtrar, ver o que realmente tem de real ali e quais as providências que você tem que tomar para aquilo não se tornar uma realidade. Ou enxergar que aquilo que você pensou não tem o menor sentido. Aí o medo diminui. Então esses são os conceitos de medo e as orientações sobre medo. A Marta está falando aqui que ela tem medo de sapo. Chega a passar mal, crise de pânico e medo de dirigir. Medo de sapo, de animais assim, é muito importante identificar a história de infância, como eu disse. Às vezes tem algum evento lá da sua infância que você passou, que você não está lembrando. Tem contato com um sapo, com alguma coisa assim que te marcou. Eu já atendi no consultório medo de cachorro, medo de sapo, barata, elevador, tudo que vocês imaginar. Existe um planejamento para isso. Então nós falamos do medo, agora vamos falar da ansiedade, né? Que a ansiedade a gente sabe, quem me acompanha, mas tem muito seguidor novo aqui, algumas coisas eu vou ter que falar novamente, apesar de eu falar muito de ansiedade, mas tem muita gente nova chegando aí, que a ansiedade ela é um sentimento natural do ser humano. Enquanto o medo a gente está relacionado muito com as situações reais, a ansiedade ela tem uma relação de muito projetiva, de pensar no futuro. Então o medo está mais ligado a coisas concretas, a ansiedade mais com a criação da mente, com pensamentos de coisas do futuro, de criação de cenários, de situações ali na nossa mente, de situações de futuro que deixa a gente paralisado, situações de expectativa apreensiva, que geralmente cursam com pensamentos automáticos, como eu disse, criando cenários pavorosos, né? E a ansiedade também no grau ideal, ela impulsiona a gente. Há uma ansiedade, por exemplo, de eu fazer essa live. Sempre há uma ansiedade. Não há um pânico de eu fazer essa live, mas há uma ansiedade. Só que é uma ansiedade boa, uma ansiedade que faz você preocupar, faz você se preparar, não é mesmo? Se eu ficasse um cara muito relaxado demais, eu poderia chegar aqui e não me preparar direito, não trazer um conteúdo adequado para vocês, simplesmente porque eu não tenho ansiedade, eu não tenho medo de nada. Então eu chego aqui e eu vou falar qualquer coisa. Fica ruim. Agora, se eu pegar essa ansiedade e falar assim, nossa, esse assunto é muito interessante, o que seria legal falar? Falar disso, vai dando uma movimentação dentro de você, seu pensamento fica mais criativo, você começa a pesquisar as coisas, elabora, programa o que você vai falar, a sequência que você vai falar. Então essa é a ansiedade boa que te impulsiona ali pro dia a dia para resolver suas coisas, né? Só que se eu me deixar envolver pelos pensamentos imaginários que a ansiedade causa, pelos sintomas físicos que a ansiedade causa, pelo medo que a ansiedade causa. Não tá vendo como que a ansiedade e o medo são interligados? O medo é um sintoma que está dentro da ansiedade. E quando temos medo, podemos sentir ansiedade junto também. Eles estão interligados. Só que a ansiedade, como eu disse, na maioria das vezes ela está ligada a situações projetivas, mais de futuro. E a ansiedade, quando ela vai te tomar uma dimensão, ela passa a ser um transtorno de ansiedade. Sai do seu controle.
perdeu a racionalidade. Vocês lembram no início da live que eu falei que quando estamos com medo ou ansiedade, são duas regiões do cérebro que são ativadas? A amígdala, córtex pré-frontal. Sentir medo, sentir ansiedade, manda mensagem, esses dois lugares são ativados. Esse lugar do córtex pré-frontal vai interpretar esse cenário e vai acalmar essa amígdala. Se isso sai do meu controle, o que acontece? O córtex pré-frontal, a nossa razão, o significado dessa ansiedade, o significado desse medo, nós não vamos conseguir interpretar isso bem. É onde as pessoas migram do normal para o patológico. Quando ele migrou para o patológico, transtorno de ansiedade. Que aí pode ser transtorno de ansiedade generalizada, pode ser transtorno do pânico, pode ser fobia social, pode ser fobia específica, pode ser agorafobia, pode ser angústia de separação, estresse pós-traumático e até o mutismo seletivo. São os tipos, né, que existem aí. Agora, nós vamos falar um pouco sobre o estresse. O que é o estresse, gente? O que é estresse? O estresse é normal? É bom ter estresse? Mas até que ponto? Como eu disse, né? Olha que interessante essa definição. Estresse é a resposta fisiológica do organismo diante de situações desafiadoras. É a resposta fisiológica. Então vamos lá. O medo é quando a gente viu a situação real, o cérebro é ativado. Não é mesmo? A ansiedade é quando a gente está pensando em alguma coisa às vezes do futuro, alguma coisa projetiva da mente da gente, que cria os sintomas físicos. Já o estresse está relacionado à fisiologia em si. É o movimento biológico que o seu organismo faz no momento que você está sob perigo. Que é o quê? É como a forma como que o corpo reage para te defender. Que é exatamente esse mecanismo que eu falei da circulação e da liberação de catecolaminas, que a gente fala, né? Que são a adrenalina, noradrenalina ali, cortisol. Então é esse mecanismo em si é que é o estresse. Ele está acompanhando a gente o tempo todo. O estresse. Porque quando fala a palavra estresse, todo mundo já associa para o lado ruim. Ah, tô estressado. Não, mas existe o estresse, ele é um mecanismo natural, fisiológico. E ele pode ser agudo ou pode ser crônico. E a gente tem que ficar de olho no crônico, porque é o crônico que adoece a gente. O agudo, ele é um funcionamento normal do nosso organismo, de defesa, de fazer a gente pular da cama, levantar, ir para um lugar, né, fazer a nossa vida impulsionar. E também, quando a gente passar por algum problema, nos dá força para enfrentar. Né? Então, também podemos dizer que o estresse são as medidas de liberação de substâncias que envolvem a defesa do corpo diante de uma sobrecarga. Existe o estresse normal, tem o nome de euestresse. E existe o estresse que vai além da dose, o estresse ruim, chama desestresse. Então existe o euestresse e o desestresse. O ideal é a gente ficar sempre no euestresse. Não há como viver sem estresse. Não há como viver sem medo, sem ansiedade e sem estresse. O que precisa ser feito é gerenciamento, identificação de cada um, o que cada um representa para você, que é muito individual. Tem gente que estressa com uma coisa, outra estressa com outra. Tem gente que tem medo de uma coisa, tem medo com outra. Tem gente que tem ansiedade de uma coisa, mas isso é individual. Você é que vai saber. Você que se conhece.
Por isso que fica às vezes até repetitivo o psiquiatra falar, o psicólogo, mas não há outra forma a não ser autoconhecimento para a gente gerenciar nossas emoções, nossos medos, nossa ansiedade, nosso estresse. Porque às vezes você está estressado, vou dar um exemplo, porque você está numa profissão que você não gosta. Você está num emprego que você não gosta. E tem o medo de sair, o medo de tomar uma decisão. Ou então, você já está tão no piloto automático que você está naquela situação e acha que aquilo é assim mesmo. Ah, a vida é assim mesmo, tem que aguentar. Não, a gente tem que ser resiliente. A gente tem que suportar as coisas, não pode também por qualquer coisa. Ah, isso eu não quero, isso eu não faço. Não, não é isso. Mas você tem sim o direito de analisar as coisas que não te fazem bem e ver os mecanismos de mudança. Você tem todo o direito, a vida é sua. Você tem o direito de escolher se você quer ficar naquela posição por toda a vida ou não. Já dei exemplo pessoal aqui meu várias vezes, que eu mudei de especialidade dentro da medicina porque eu cheguei no ponto que estava me estressando. Que aquela especialidade, apesar de estar me dando um conforto, dinheiro, não era a minha vocação. E o que estava acontecendo? Estava me estressando, estava me dando ansiedade, estava tirando o meu sono, estava me levando para uma vida com um estilo de vida não saudável. Que caminho que eu estava indo? Para o estresse crônico prolongado, buscando adoecimento. Então, nesse momento, eu levo vocês a uma reflexão. Você sente medo? Você sente ansiedade? Você está estressado no seu relacionamento, no seu trabalho, com suas amizades, seja lá o que for? Faz um balanço sobre isso e veja aquilo que mais está te incomodando. E aprofunde e tenha paciência, persistência e resiliência, porque essas coisas às vezes levam tempo, na maioria das vezes levam muito tempo. Tem que ter paciência e persistência. Então o estresse, reforçando, ele é desencadeado por condições físicas e emocionais. Excesso de trabalho, atividades físicas muito extenuantes. Tem pessoas que são tão viciadas em academia, por exemplo, que fazem exercício que vai contra a nossa fisiologia. E toda vez que a gente vai fazer uma atividade física, é uma, entre aspas, agressão, entre aspas, ao corpo. Né? A gente está fazendo uma força ali que vai além. O corpo ele responde a essa força. Então eu comecei a pegar peso, o corpo vai ter uma resposta normal de reação de estresse para controlar essa situação. Quando você ultrapassa o limite, até a atividade física ela passa a ser um estresse crônico. Pessoas que têm um vício e aquilo costuma virar contra ela. Inclusive, muitos atletas, ser atleta não é sinônimo de saúde. Por conta disso mesmo. Os atletas vão além do que o corpo humano pode suportar. Então passa a ser um estresse para o corpo, um estresse para os órgãos. E acontece o quê? Lesões. Então, tudo tem que a gente deve procurar achar o equilíbrio das situações. E também o estresse vem por situações emocionais. Isolamento social, igual teve na pandemia, muitas pessoas ficaram muito estressadas. Perdas, né? Quando a gente perde alguém, negligências, abusos, transtornos mentais, né? Gera o estresse, ansiedade, depressão, outros tipos de transtornos mentais. Né? Agora eu vou falar um pouco do estresse agudo e do crônico, que ele é dividido em agudo e crônico. Por exemplo, o agudo, que eu separei para vocês aqui. Ó. Ter um dia muito atribulado no trabalho ou em outra atividade que teve assim, você teve um dia muito intenso, muita concentração, atenção, responsabilidade, problema, aquele dia que você acorda tem problema o dia inteiro. A gente fica submetido ao estresse até terminar o dia. Então isso é um estresse agudo, momentâneo. Você teve aquele dia difícil,
Chegou em casa no final do dia, tomou um banho, comeu alguma coisa, relaxou, aquilo vai passar. Então o seu corpo reagiu àquela situação e depois você teve um momento de relaxamento, passou. E você vai fazer o quê? Descansar para enfrentar outro dia. Então esse é o estresse agudo. O crônico é o que mais temos que ficar atento. É o estresse crônico. Pois essa sobrecarga ela é constante, ela não é isoladamente um dia ou outro. É todo dia, todo santo dia. Sobrecarga, 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 estresse, problema, insatisfação, problemas ali no dia a dia, insatisfação com o trabalho, com família, e a pessoa sendo submetida muitas das vezes a trabalhos extenuantes, sem pausas, relacionamentos abusivos. Tem gente que tem relacionamento abusivo com parceiro, parceira, parceira, que você fica submetido àquilo diariamente. Por semanas, meses, anos. Tem gente que vive em relacionamento assim por anos. Isso é um estresse crônico prolongado. Uma pessoa que sofre um assédio moral no trabalho, pesado também. Todo dia ali sendo assediada, né? Então são situações aí que a gente tem que ficar atento para identificar e gerenciar. E quais são as consequências quando a gente tem um estresse crônico prolongado? Quando a gente tem um medo exacerbado, vamos voltar lá para recapitular. A gente vai ter pânico, fobia, essas coisas assim. A ansiedade, nós vamos migrar para os transtornos de ansiedade, quando está exagerado. E o estresse crônico, nós vamos migrar para doenças físicas e mentais. Olha as principais que estão relacionadas ao estresse crônico. Hipertensão, diabetes, depressão, ansiedade, dores muscular, dor crônica, dor de cabeça frequente, irritabilidade, compulsão, vício. Se eu contar sobre um estresse crônico, ela quer procurar mecanismo de alívio para sair daquela situação. Ela tem mais chance de procurar substâncias que vão dar prazer imediato, que pode ser uma comida ou um álcool, uma droga. Uma comida, de preferência, açucarada, quando a pessoa está nessa situação, né? Então, ficar muito atento a essas situações. E agora, vou passar para vocês as ferramentas de gestão do medo, da ansiedade e do estresse. Então, nós aprendemos aqui o que é medo, o que é ansiedade, o que é estresse. Aprendemos que os três são normais na nossa vida e não tem como viver sem eles. E quando eles saem do normal, se tornam um pavor na vida das pessoas. Aí agora, como que eu faço para gerenciar isso, né? O medo é o que eu disse já, só vou reforçar e repetir. Primeiro você precisa aceitar seus medos, é o primeiro passo. Não se colocar menor do que ninguém, ou se diminuir, igual eu falei, ficar dessa forma. Aceitar primeiro sabendo que é uma condição universal do ser vivo, né? E depois destrinchar isso um pouco mais. Que tipo de medo que é esse? Através do autoconhecimento mesmo. Esse medo está fazendo diferença na minha vida, eu quero enfrentar, porque tem situações que as pessoas não querem também enfrentar. Tem gente que tem medo, não tem medo de altura e não sobe no alto do prédio, não vai na altura, isso aí não faz diferença na vida dela. Ela não quer andar de montanha-russa, ela não quer vencer. Se para você tá tudo bem, tranquilo também, elimina isso da sua mente. Não fique com essa preocupação, não. Ah, porque o outro anda de montanha-russa, eu não ando. E daí? Isso que vai mudar na sua vida. Agora, eu quero muito andar de montanha-russa, então enfrenta. Só que você não vai entrar naquela montanha-russa lá, maior do Brasil. Você vai começar com pequenas situações. Então, envolve aceitação, envolve gerenciamento, envolve um plano de ação para enfrentamento. Ansiedade é a mesma coisa. Esse mecanismo, principalmente identificação de pensamentos e emoções, a ansiedade está muito ligada a isso. A você saber identificar os pensamentos automáticos negativos, saber o significado desses pensamentos, saber se eles são, até que ponto aquilo é real ou aquilo você está ampliando da sua mente.
Utilizar de ferramentas cognitivas comportamentais para você reverter esses pensamentos. E além disso, o gerenciamento da ansiedade vem de medidas respiratórias, aplicação de técnicas respiratórias. Quem me acompanha sabe disso. Respiração diafragmática, narinas alternadas, relaxamento progressivo, muscular progressivo de Jacobson, são algumas aqui que eu lembrei. Então, quem aprende a respirar, aprende a controlar a ansiedade, que é esse controle entre o sistema simpático, que nos acelera, e o parasimpático, que nos traz para o eixo. Então, é aprender a dominar a respiração. Meditação, principalmente a mindfulness, que está ligado à ansiedade. Exercícios físicos. Então, esse é o gerenciamento da ansiedade, principalmente no que tange a pensamentos e emoções. E o estresse? Como gerenciar o estresse? O primeiro passo é autoconhecimento. Como eu voltei lá. Você precisa se conhecer para saber, por exemplo, melhorar o seu dia a dia, a sua produtividade, a fazer escolhas mais assertivas, saber de fato quem é você, o que você quer para sua vida, criar seus objetivos, criar suas metas, porque muitas das vezes as pessoas se estressam demais por não ter uma definição do que é da vida. Não sabe nem o que quer, nem onde está, nem onde vai chegar. Você vai viver estressado, porque você está criando uma rotina, você está criando um cérebro de uma pessoa sem destino, sem rumo. Quem está sem rumo está o quê? Vai ficar estressado, porque ele vai ficar o tempo todo em estado de alerta. Quem vive, quem anda, é conduzido conforme a maré, deixa a vida me levar, como diz o Zeca Pagodinho. Tem hora que a gente tem que relaxar mesmo. Mas você viver nessa onda de deixar a vida me levar, qual vai ser seu resultado? Você nem sabe. Mas bom não vai ser. Porque se você está deixando a vida te levar, você não está tendo atitude. E todo o resultado, né, que a gente tem vem das nossas escolhas, das nossas atitudes, das nossas ações. E a ausência de atitude, a ausência de ação é igual a nada. Então até ficar sem fazer nada é ruim pra gente. Porque isso não vai dar em nada. E sair fazendo as coisas também de uma forma desenfreada, impulsiva, também não vai levar a gente a bom caminho. Então cai lá no estresse. Então ter meta, ter objetivo, ter propósito de vida, isso não se constrói da noite pro dia. A raiz volta lá no autoconhecimento. Ai, doutor, toda hora você fala de autoconhecimento, mas não tem para onde fugir. Não tem como fugir. É mergulhar para dentro mesmo e enfrentar os fantasmas. Não tem como. Não é olhar para fora, não é culpar o outro, não tem como. É mergulhar e vir fazendo esse mecanismo. E para muitas pessoas ainda é mais doloroso, é pegar lá da infância, pegar a criança ferida que está lá dentro da gente, lá de trás, e tratar dessa criança ferida, desse trauma, e vir caminhando, caminhando, até chegar na atualidade, superar, limpar o passado, tirar as amarras, libertar do trauma, né? Para outras não, para outras são apenas decisões que a pessoa precisa tomar. Às vezes a pessoa não tem trauma, não tem nada, mas é uma pessoa que procrastina muito medrosa, só procrastina. Sabe o que tem que fazer e não faz. Para essas pessoas fica até um pouco mais fácil, porque não tem tantos problemas emocionais envolvidos. Pessoas que têm histórico de vida assim, muito sofridos. O que eu escuto todos os dias nos meus atendimentos lá são coisas assim, do arco da velha, né? E uma coisa muito importante para gerenciamento de estresse é gestão do tempo. A maioria de nós, seres humanos, não sabemos organizar o nosso tempo, aproveitar melhor o nosso tempo.
Por isso que a gente estressa demais. Ah, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa para fazer. Quer dizer, a pessoa começa o dia, ela não planejou o dia. Estou até pensando em fazer uma live só de gestão do tempo, que eu andei estudando bem gestão do tempo para o meu treinamento online, né? Existe um treinamento online sobre libertamento da ansiedade, né? Tratamento de ansiedade, que eu lancei ano passado. E eu dei uma aula bônus nesse treinamento, que foi exatamente gestão do tempo. Porque o que o ansioso tem mais dificuldade é de gerir o tempo. Então eu estudei, eu li um livro, eu olhei ferramentas que a gente tem disponíveis aí para gerir o tempo e vi a importância e coloquei lá a aula bônus, mas eu posso fazer uma live para vocês também para falar um pouco da gestão do tempo. Por quê? Quando a gente vê que o dia está terminando ou que o dia terminou e você teve a sensação que não fez nada e que está tudo acumulado, isso é um impulsionamento de estresse. Isso é um acumulador de estresse. A gente precisa terminar o dia sabendo que o dia foi produtivo, que valeu a pena, que você fez o que tinha que fazer, que você fez a diferença para você e fez a diferença na vida das pessoas. É importante isso. Todo dia precisa ter alguma coisa nova para você fazer, mesmo dentro da mesma atividade, né? E a vida só tem sentido quando a gente usa o nosso talento, a nossa vocação, para exercendo, né, isso para mudar a vida de alguém. Esse movimento de troca. Precisa ter a troca para a vida ter sentido. E quando a gente não tem planejamento de nada, não sabe onde quer chegar e não sabe gerir bem o tempo, o que a gente faz? O dia fica péssimo e o estresse fica lá no topo. Né? E uma das formas de gerir o tempo, o primeiro passo, vou dar aqui uma dica para vocês, o primeiro passo é fazer uma lista de tiratempos. Mas tem que se policiar bem. Ah, tem muita coisa para eu fazer, aí vem a procrastinação e você entra no celular e fica lá no celular. Então, o celular é um tira-tempo. Participar de reuniões, coisas que não tem nada a ver com o seu propósito de vida, ficar envolvido com situações que não tem a ver com o seu propósito de vida, é um tira-tempo. Não saber delegar, por exemplo, quem tem condição de delegar é muito centralizado. Travou? Voltou? Então, não ter a capacidade de identificar os tiratempos é um limitador para a gestão do tempo. Então, aprenda a se conhecer melhor, para melhorar a sua produtividade e gerir melhor o seu tempo. Tenha objetivo, tenha meta. Voltou, né? A internet está caindo aqui toda hora. Autoconhecimento para melhorar a produtividade, ter objetivo, ter meta, ter propósito e gerir melhor o seu tempo. Então vamos fazer um resumo aqui do que tudo que nós falamos. Estamos chegando aqui no nosso final de mais uma Saúde Mental em Pauta. Vamos fazer um resuminho? Medo e ansiedade, estresse são situações normais da nossa vida que acionam determinadas áreas do nosso cérebro com finalidade de se defender. E através disso são feitas reações fisiológicas, às quais nós damos o nome de estresse. Momento reflexão. Quais são seus medos? Eu vou fazer essas perguntas para vocês pensarem nos próximos dias. Quais são os seus medos e as situações que geram mais ansiedade na sua vida? Podia aproveitar depois da live e anotar. O que eu estou sugerindo? Eu tenho que começar a falar isso para vocês. Tem que trazer papel e caneta e anotar. Tem muita informação aqui. Vai ficar gravado, tá? Vai ficar gravado. Que não aconteça hoje o que aconteceu semana passada.
Aquela live incrível dos 6 pilares, na hora que eu fui salvar, a tela do Instagram ficou preta e travou, não teve jeito. Hoje aqui já tô tendo uma instabilidade aqui de internet também, já cortou 2 vezes, mas vai dar certo. Esses medos, essa ansiedade, ela está sob controle ou tem algo a melhorar? Isso te incomoda muito? Você lembra que eu falei que se não incomodar, larga pra lá? Mas está te incomodando? Está atrapalhando o seu dia a dia? Tudo que você sente de medo, de ansiedade, eles estão muito bem definidos para você, estão bem conscientes, você consegue detectar o que é? Ou está muito nebuloso, uma coisa que você não sabe o que é e começa a simplesmente sentir mal? Aí eu estou falando de situações conscientes e situações inconscientes, tá? Consciente é aquilo que você sabe exatamente o que é o problema e se direciona. O inconsciente, geralmente, você não sabe de onde vem o mal-estar. Você não consegue nem detectar. Por que eu estou passando mal? Às vezes a pessoa nem sabe por que ela está passando mal, nem sabe que ela está com medo. Quando é assim, porque é inconsciente. Tem muita coisa lá na cachola aí que precisa ser descoberta. Aí vai descobrir como? Autoconhecimento. Ai, doutor, venho você de novo falar de autoconhecimento. Vou falar na cabeça de vocês até cansar. Então eu disse aqui, ó, você consegue identificar, trazer para a consciência, sentir, elaborar e ressignificar? Consegue fazer isso sozinho? Se você não consegue, tem que pedir ajuda. Observe essas situações, anote, faça gestão dessas situações, use os recursos para que a sua vida comece a ir bem para frente, desenvolver bastante. Deixo aqui para vocês o meu forte abraço de mais um encontro. Gratidão para vocês que ficaram até o final. Vou encerrar e deixar no meu feed. Torcer para dar certo. Um abraço, boa noite.